há uma semana, talvez nem isso, ou pouco mais do que isso, aconteceu uma competição, uma corrida na Espanha. Uma corrida internacional de 5.000 metros, 5 quilômetros. E vários corredores do mundo todo participavam dela. Na reta final, nos metros que antecediam a chegada, um queniano corria para vencer. Um queniano que havia sido medalha de bronze nas Olimpíadas de 2004. E atrás dele vinha um espanhol correndo. Mas, pela distância que um levava do outro, e por aquilo que faltava para cruzarem a linha de chegada, o espanhol não chegaria em primeiro, nunca. E então, surpreendentemente, o espanhol que fora medalha de ouro numa outra Olimpíada também, e que havia conquistado aquela prova há 2 anos atrás, vê o queniano parando e percebe que por uma falta de entendimento, o atleta que liderava a corrida achou que tinha cruzado a linha de chegada. E então parou de correr, e ele então, que vinha atrás, ia ultrapassá-lo, ia vencer. Mas ao invés de fazer isso, o que seria quase normal para a nossa inteligência, o atleta espanhol parou, pegou o queniano e com gestos explicou para ele aonde que era a linha de chegada para ele correr e ganhar a corrida. E o queniano então se sagrou vitorioso, graças à integridade, à humildade, à ausência dessa vaidade mesquinha do seu oponente. Que culpa teve o segundo lugar se o primeiro tonto pegou o atalho errado ou parou quando viu lá uma das linhas e achou que ali era a chegada? Poderemos pensar nenhuma. Mas, que glória pode ter um competidor que sabe que vai chegar em segundo lugar porque o primeiro é melhor do que ele, e que vendo que o primeiro, por ingenuidade ou por dificuldade de entender aquele final conturbado, parou onde não devia, e então furta-lhe a vitória, como se ele fosse o bom. Que glória pode esperar alguém que ganha deste jeito? Não pela verdade, não pelos seus músculos, não pela sua força, mas pelo erro do outro. E então, quando isso foi visto por todas as pessoas que estavam assistindo, isso gerou uma tal comoção que a mídia internacional, sobretudo a da internet, não está dando nenhum realce a quem ganhou a corrida. Mas não param de falar desse espanhol que na sua terra, estimulado pela sua torcida, teve a honradez de ser íntegro, de fazer o que devia. E ele, depois de dar tantas entrevistas e se assustar com a surpresa das pessoas, ele disse: eu sabia, porque sou profissional,
que a distância que tinha do primeiro colocado e o quanto faltava para cruzarmos a linha de chegada não me permitiria ganhar a prova. Por mais que eu corresse, ele era melhor do que eu, pelo menos nesta prova. Não acho que fiz nada importante. Mas em um mundo onde estas coisas são agora peça rara, é surpreendente a maneira pela qual essas coisas são faladas ao público como se fosse, nossa, que coisa espantosa aquele rapaz fez. Isso sem dizer que muitos do que assistiram devem tê-lo chamado de idiota, de imbecil, onde já se viu uma coisa dessa, o outro é tonto, azar é dele, você tem que ganhar. Nesta sociedade ridícula que nós estamos criando para nós. Que adianta ser atleta de músculos e ser um gavião? Ser um oportunista? Ser alguém que dá o jeito de inverter as coisas para ficar com a glória? Disso o mundo está lotado. De gente indecente, fazendo de conta que é proba. Eleita por nós, inclusive. Mas quando surge um exemplo de dignidade, você não vê ninguém falar dele na televisão. Em nenhum noticiário desta mídia oficial, isto foi notícia. Pelo menos que eu tenha visto. E pela cara de espanto de muitos aqui nesse momento, a maioria também não sabia de nada. Mas depois que você ficou sabendo, como eu quando li isto, e é por isso que estou falando deste fato, você se sente um ser humano. Você se sente nobre pela atitude nobre que o seu irmão teve com o outro. Porque ele teve coragem de lutar contra o egoísmo e contra o orgulho. E quando uma única pessoa consegue vencer isto desta forma, você tem coragem de dizer que vale a pena, sim, ser diferente do que estão dizendo que eu seja. Vale a pena. Não existe beleza maior do que a beleza da alma. Do que a nobreza de alguém que deixa a vantagem para outro, não por qualquer interesse escuso, mas porque é justo. E então nos surpreendemos com mendigos que devolvem milhares de reais ao seu dono. Mendigos que não tinham de dormir, que estavam debaixo das marquises, que tinham todos os motivos para pegar o dinheiro e que são íntegros. Você se sente um ser humano quando escuta taxistas que pegam malas de dinheiro que ficaram esquecidas em seus táxis, procurarem autoridades para que elas localizem o dono e tenham de volta os valores. Isso por quê? Porque estas pessoas vivem aquilo que nós todos sabemos que é importante viver. Essas pessoas dão sentido com estes gestos à sua origem. Filhas de Deus. Isso nos faz lembrar que nós também somos filhos da divindade.